tá? Deixa eu ligar aqui a luz apagada. Pronto. Luz acesa. Vamos embora. 5 minutinhos e a gente começa, tá certo? Boa noite para quem está entrando. Eu estou só aguardando mais um tempinho para ver se entra mais gente, para a gente começar as nossas conversas, tá? E já peço perdão de timão esse latido aqui desagradável, mas é o cachorro do meu vizinho, que tá sozinho, ele tá aqui latindo. Mas enquanto o pessoal tá entrando, como é que foi esse recesso para vocês? Conseguiram, né, dar alguma atençãozinha para o TCC, né? Já para não ficar tão sobrecarregado agora nesse momento. E aí, gente? Conseguiram? Bom, outra coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte, né? Quem puder, que tiver com o equipamento, né? Ok, eu gostaria que vocês ativassem, tá? As câmeras de vocês para eu vê-los, né? Inclusive também foi pedido que isso fosse, né? Mais incentivado para vocês aparecerem na aula, tá? Até porque a gente sabe que acredito que não seja o caso de vocês, mas tem gente que, né, infelizmente, loga só por logar, para contar a presença, tá? Então, eu gostaria que vocês habilitassem a câmera e quando vocês quisessem tirar alguma dúvida, aí vocês ou levantam a mãozinha ou pedem a fala, certo? Porque quando eu for compartilhar com vocês a tela, eu não consigo ver a mãozinha sendo levantada. Eu vou compartilhar bastante a minha tela com vocês hoje para apresentar tanto o modelo do artigo, tá? Quanto as normazinhas de conduta para desenrolar, certo? O trabalho com o TCC, né, com o Projeto de Diplomação 2, que é o TCC propriamente dito, de forma mais tranquila, tá certo, gente? Então, quem puder, realmente, eu gostaria que quem puder ligar a câmera, tá? Para eu dar uma olhadinha em vocês, certo, Carlson? Beleza, tranquilo. Você está dirigindo, aí realmente não é recomendado que vocês façam isso. Bom, a gente já está com um quantitativo aqui razoável, certo? Eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês o modelo do projeto, tá, gente? Do artigo, perdão. Aí vocês podem perguntar para mim, mas ele é muito diferente do projeto em termos de norma, né? Não necessariamente. Agora, ele é mais amplo, digamos assim, do que o próprio projeto, que aqui já é realmente o TCC de vocês, tá? Esse é o TCC. Então, gente, por favor, espero que todos estejam aí atentos e atentas. E aí, agora, é o momento de vocês, né, esclarecerem essas dúvidas iniciais, possíveis angústias que vocês tenham, tá? Nesse momento, tá? Vocês estão conseguindo visualizar aí a minha tela do Word? Por favor, alguém fala
no microfone, porque como eu não estou mais no chat, eu não vejo. Dá para ver. Pronto, Sim, Ju. Sim. ótimo. A gente não começou a gravar ainda não, não foi? Já está gravando. Ah, tá. Embora o time está com um probleminha, certo? Essa semana, das 3 aulas que eu dei antes, 2 eu consegui baixar. A de ontem eu já não consegui baixar. Eu espero que a de hoje eu consiga baixar para vocês. Para quem não conseguiu, tá? Por isso que eu reforcei tanto a necessidade e a importância da presença, né? De quem realmente tem acesso a fazer esse esforcinho para estar presente aqui hoje, ok? Bom, aqui é o modelo da capa, tá? Do TCC de vocês. Então, ele tá aqui, né? Centro Universitário, né? Uninasal, Caxangá, curso. Ai, caramba, isso aqui tá o de História, mas o de vocês é o de Pedagogia, nem se aperrei. Eu salvei o de Pedagogia e deixei aqui o de História, paciência. Aí, nome do estudante, tá? Ou dos estudantes, no caso, se for um trabalho em dupla. Título do trabalho e subtítulo, se houver, dos trabalhos de vocês, né? A cidade, o ano que vai ser a defesa, no caso 2020. Aí, novamente, a gente tem a contracapa, tá? Nome do estudante, título do trabalho, o textinho, ó. Trabalho de conclusão do curso de graduação em Pedagogia do Centro Universitário de Nassau como requisito parcial para obtenção do título de graduado, tá, gente? Então, aquele textinho básico, ok? Aí aqui o nome do orientador, orientadora de vocês, tá? Co-orientador, se houver. A gente está esse semestre trabalhando mais com essa questão do co-orientador, certo? Aí, perdão, gente, desculpa que eu tô ficando resfriada, desculpem o espirro. Aí, assim, alguns trabalhos a gente vai contar com co-orientação, tá? Até para tentar dar uma assistência maior às temáticas de vocês, que a gente não tem, assim, uma expertise tão grande, por exemplo, tá? Então, a gente vai também fazer esse trabalho. Tudo visando contribuir com o trabalho de vocês, tá? Aí, depois da contracapa, já começa a diferença em relação ao projeto, certo? Que aqui vocês vão ter a folha de aprovação, tá? Então, vai ter novamente o nome do aluno ou alunos, título do trabalho, subtítulo, e aqui a data da aprovação, certo? Então, digamos que a sua banca aconteceu no dia 7 de dezembro de 2020. Então, tá aqui, a gente vai pôr a data e a banca examinadora vai estar assinando, tá, gente? Essa folha, e também vocês vão estar recebendo a documentação, ok? E aqui eu já vou adiantar para vocês falando um pouquinho da banca, certo? São 3 professores presentes na banca, tá? 3 professores. O professor que é o orientador, tá? O professor examinador externo, ou seja, é possível que o orientador convide, certo? Alguém de fora, alguém de outra instituição, para poder compor a mesa. Não é estritamente obrigatório, né? Às vezes a gente não consegue, enfim, aí acaba que a defesa ocorre com professores internos mesmo, né? O orientador e outros 2 professores da casa, certo? E aqui, ó, o examinador interno. Deixa eu só corrigir aqui. Interno. Tá ok? Entendido até aí, capa, contracapa, folha de aprovação. Aí vocês já podem me perguntar, professora, a gente já sai aprovado, né, no dia da defesa. Eu vou explicar isso bem direitinho para vocês, para que fique claro, tá? Então, é uma aprovação parcial. E já vocês vão entender por que isso, ok? Aí depois a gente tem os agradecimentos, né? Que aí, se for a dupla, cada membro da dupla faz o seu agradecimento, nada muito extenso, certo? Aí depois a gente tem um resumo, certo? Como teve no projeto, a gente aqui também tem um resumo, tá? E tem no projeto a gente não teve resumo em abstrato. Agora aqui a gente vai ter o resumo, que é justamente uma síntese, tá? Do que tem no trabalho de vocês. É quando a gente, por exemplo, vai pegar um livro para ler, aí você olha lá
na dobrinha, né, na que a gente chama na orelha do livro, tem uma síntese do que a gente vai encontrar naquele livro. Então, o resumo é isso daí, é uma síntese da escolha do tema, do porquê do tema, da abordagem que foi realizada e das conclusões, né, que vocês chegaram ao final. Então, consequentemente, o resumo é uma das últimas coisas que vocês vão escrever. E aí tem que ter o abstract em inglês, ou seja, você tem que ter o resumo em inglês ou espanhol, tá, gente? E aí eu peço, por favor, né, tentem se organizar para passar esse abstract por alguma pessoa que, de fato, né, conheça a língua que vai ser traduzido, se vai ser inglês ou se vai ser espanhol. Por favor, não usem Google Tradutor, que não funciona. Fica tudo quebrado, fica tudo troncho, né? E a banca, presta atenção nessas coisinhas, tá, gente? Parte do nosso papel, certo? Keyword, né, que lá em cima são as palavras-chave, são 3 palavras-chave. O que são palavras-chave, gente? Por que precisa ter palavra-chave? Aqui, palavra-chave num trabalho acadêmico, certo? Porque, por exemplo, digamos que o seu tema, vou pegar aqui que está aparecendo ali o Carlson, né? Ele trabalha com educação financeira, então ele tem que pegar 3 palavras, né, que sejam que sintetizem o que é o trabalho. Então, educação financeira e uma outra palavra, tá? E aí isso fica salvo, né, no banco de dados, no final, depois de todo o processo acontecido. E aí, se alguém quiser fazer alguma pesquisa sobre uma temática relacionada, então ele joga educação financeira no Google, por exemplo, certo? E aí todos os trabalhos que botaram como palavra-chave educação financeira, né, vai aparecer, inclusive o de vocês, porque o trabalho de vocês ao final, tá? Ele vai para a rede, ele vai ficar online. Mas isso também eu explico já para vocês, tá? Deixa eu só continuar apresentando aqui o modelo. Aí depois do abstract a gente tem um sumário, certo? Aí o sumário vem trazendo a partir da introdução. Então a gente tem introdução, aí depois vem título do tópico. Lembra que eu falei para vocês, que eu pedi para vocês pensarem quando fizeram um projeto, né? Tem um objetivo geral e tinha os 3 objetivos específicos, né? O ideal é que vocês transformem esses 3 objetivos específicos de vocês, né, nesses tópicos, né, do artigo. Então, aqui é a ideia, né, do primeiro tópico. Então, o tópico, aí você põe o título do tópico, se tiver subtópico dentro dele, né, e aqui as formas, certo, de colocar os subtópicos, tá? E aí a gente tem também, novamente, título do tópico, outro título do tópico. Aí vem a análise de discussão dos dados. Então, é onde vocês vão fazer, né, a análise daquilo que vocês observaram. Se foi uma pesquisa bibliográfica, né, vocês vão justamente fazer o arremate das conclusões, das perspectivas, dos levantamentos que vocês fizeram. É justamente esse tópico aqui. Análise e discussão dos dados. Depois a gente tem as considerações finais, que nesse caso é justamente o fechamento, a conclusão. E como vocês imaginam, por exemplo, que esse trabalho, o trabalho que vocês estão construindo, ele ainda não está acabado, por exemplo, né? Ele pode ter continuidade mais para frente, numa nova abordagem, se você pretende ou não, né, discorrer sobre esse tema em um outro nível, né, numa pós-graduação, quem sabe até no mestrado, futuramente um doutorado, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer liberar? Sim, por favor, Juliana. Em questão, assim, eu fui transferida para cá, para essa nova unidade. E não tenho orientador, assim, estou praticamente do zero. Eu comecei o trabalho quando eu ia me formar, que eu já estou há 2 anos querendo me formar. Então, eu já tinha Liliane. Aí você não pagou a disciplina passada com a gente? Não paguei.
Projeto de diplomação, você pagou Não, onde? Pagou na outra unidade? na Foi? outra, isso, exatamente. E já faz um tempo, porque eu estou pagando cadeiras, entendeu? Tá Aí, faltando só o TCC para tu agora. mais duas, fora a Certo. TCC, entendeu? Aí eu tô nessa, não tenho orientador, aí eu queria saber como proceder, Eu vou como é que eu pedir, faço? eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar continuidade aqui, Liliana, certo? Certo. Uhum. E ao final da aula, depois que todo mundo sair, aí ficamos só eu e você na sala e eu explico, né, essa questão, Ok. tá? Porque o pessoal que pagou a cadeira comigo no semestre passado, eles já sabem que agora, nesse momento, a gente vai ter uma distribuição para os professores da casa, né? A gente vai ter... E aí, eu tenho uma listagem dos trabalhos, e consequentemente eu não tinha a sua listagem, que eu tinha a listagem dos trabalhos, né, que Isso. tiveram no semestre passado e aqueles que foram corrigidos, tudo que o pessoal estava me enviando. Então, eu preciso mesmo que você fique no final para eu conversar, para saber qual é a sua temática, em que ponto você tá certo? Certo, ok. Me tira mais uma dúvida, Juliana, por gentileza. Esse modelo de trabalho vai ficar aqui para todos nós? Tá, disponível, eu vou né? repassar isso, eu vou repassar esse modelo, vai ficar no Teams, e eu repasso também, eu não sei se você está no grupo da turma, enfim. Tô não. Mas aí você pode pegar aqui o material todo que eu vou disponibilizar aqui pelo Teams, tá certo? Pronto, ok, obrigada. Nada. E os professores orientadores também vão estar recebendo esse mesmo modelo, certo? Certo, ok. Pronto. Bom, aí aqui, ó, análise e discussão de dados, considerações finais, aí as referências bibliográficas, aí apêndice A, apêndice B, que é justamente se alguém vai fazer um questionário, se vai ser entrevista, se for observação de campo, se vocês quiserem, né, trazer algum documento, ok? E aí vem a introdução, tá? Aí aqui, isso aqui é um texto apenas, né, ilustrativo, certo? Para dizer o que é a introdução. É algo semelhante com o que vocês fizeram no projeto, tá? No projeto de diplomação, que vocês fizeram a introdução apresentando o que vai ter naquele projeto. Aqui vai ser a mesma coisa. Vocês vão apresentar o que tem no artigo, certo? Juliana? Oi, quem é? Que eu não ligou a câmera, eu não Cláudio vejo o rostinho de É vocês. Clau. Oi, É Cláudia. Clau, tudo bom? Tudo, querida. Vê só, Ju, esses tópicos que a gente já tive. Ah, tá bom. Por quê? Ih, rapaz, agora eu fiquei preocupada. Tá com saudade, isso aqui. É pra ficar Ah, preocupada. tá bom. Pergunto demais, né? Mas vê só. No caso, esses tópicos que a gente já desenvolveu, introdução, a gente pode, como já está, é claro que a gente desenvolveu ele para o futuro, não é isso? Isso. A gente usou termos para o futuro. Diante do que a gente já tem desenvolvido, pode trazer para a colocação do presente mais aprofundado, porque entende-se que a gente já terminou o trabalho. É assim? Isso. Vocês podem aproveitar, sim, algumas coisas que vocês fizeram no projeto, mas a ideia agora é justamente essa. No projeto, você não colocou, por exemplo, três objetivos específicos, que é justamente os caminhos para atingir o objetivo geral. Então, é justamente o que você vai discorrer daqueles 3 tópicos que vai se tornar o artigo de vocês, certo? Por isso que eu pedi isso, por isso que eu pedi que vocês não fizessem muitos tópicos, né? Muitos objetivos específicos, para não ficar muito quebrado o trabalho, certo? Então, assim, lembra que eu pedi para vocês? Tentem no máximo fazer 3. 3 é um bom número de objetivos específicos no projeto, certo? Então, é eles que vocês vão destrinchar. Então, o primeiro tópico é a introdução, depois vem o tópico 2, que aí vai ser o teu primeiro objetivo específico. Aí tu vai escrever sobre aquele objetivo específico. Aí o próximo tópico é o próximo objetivo específico. Aí você discorre e escreve sobre ele, tá? Então, assim, deixa eu ver se eu captei mesmo a ideia. Tipo, eu desenvolvi 3 objetivos específicos, e aí um exemplo é definir o que é dor de dente. Aí eu posso fazer o que é definir dor de dente, e aí discorrer de acordo com as bibliografias que eu desenvolvi. Aí vai lá no meu sumário, pronto,
Compreendi. Aí no sumário você vai colocar o título do seu, o que definições sobre dor e dente. Vai estar lá o tópico, o título do tópico, também no teu sumário, entendeu? Compreendi. Fechou. Valeu, Ju. Mas se aperrei não, que a gente está aqui para esclarecer dúvidas. Se as dúvidas permanecerem, eu vou estar aqui para também continuar trabalhando com vocês, tá? Aí vocês têm a introdução. Pronto, beleza. Tem a introdução que vocês fazem umas coisas por último, que vocês vão estar finalizando. Aí vem, ó, título do tópico, texto. Aí um subtópico, né? Aí texto, que pode ter o tópico, e dentro do tópico, para você organizar as ideias, você pode fazer subtópicos, certo? Lembrando que trata-se de um artigo científico, tá? Não é, por exemplo, uma monografia, tá? Uma monografia é algo bem mais abrangente. Então, normalmente, se vocês forem, por exemplo, pegar monografias para pesquisar, para ajudar a temática de vocês, vocês vão ver, né? Que nas monografias tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a mesma coisa nas dissertações, nas teses de doutorado, mestrado, né? É dividido por capítulos. Por quê? Porque o tamanho do trabalho, ele é bem maior, tá? O tamanho de um artigo científico, ele é menor. Então, são menos páginas, certo? E eu vou explicar para vocês o quantitativo bem certinho, para que não fique dúvida, tá, gente? E é bom que vocês anotem tudo que eu tô falando, né? E se tiverem alguma dúvida também vão registrando, que a gente vai esclarecendo, tá bom? Embora o documento onde eu vou explicar tudo isso, eu vou também disponibilizar para vocês no Teams, tá? Aí aqui, ó, outro título de outro tópico, aí vocês escrevem o texto, aí vem análise e discussão dos dados, tá? Que é as conclusões que vocês foram tirando a partir das pesquisas que vocês fizeram, das leituras, se tiver algum tipo de observação, das observações, e as considerações finais, né? O que vocês acreditam ter alcançado com esse trabalho, se esse trabalho se esgotou, se é possível se pesquisar ainda mais sobre, tá? As considerações finais, tá, gente? E depois, as referências, né? Tudo seguindo, tá? A ABNT, ok? Aí depois que tiver algum anexo ou algum apêndice, coloca no trabalho, ok? Esse é o modelo do artigo que eu vou estar disponibilizando no Teams para vocês, certo? É importante, e eu sugiro também que, do mesmo jeito que eu pedi para vocês já irem escrevendo, né, o projeto já em cima do modelo, eu sugiro também que vocês já vão escrevendo, né, o artigo dentro desse modelo, que aí já vai facilitando tanto para vocês quanto para quem vai orientar vocês, tá? Deixa eu voltar para lá para vocês olharem para a minha pessoa. Vou parar aqui a apresentação, tá? Todo mundo está me vendo aqui, não é isso? Oi, Mônica. Oi, Isabel. Bom demais ver os rostinhos de vocês. Obrigada. Pronto, gente. Esse modelo de artigo, tá? É o que vocês vão seguir. Tem que ter aqueles tópicos, por exemplo, introdução tem que ter, análise de dados tem que ter, considerações finais tem que ter, resumo, abstract, tem que ter esses elementos, tá ok? Então, sigam esse modelo. Os professores que vão estar trabalhando com vocês também vão estar seguindo esse modelo, certo? E aí, falando agora um pouquinho sobre a questão dos professores. Diga, Mônica, se ela levantou a mão, o que é que você quer? A quantidade de páginas. Pronto. Eu ia falar quando a gente fosse trabalhar, mas eu já vou falar de agora. De texto, que é o miolo do trabalho, tá? De texto, vocês têm o mínimo de 15 páginas e o máximo de 20. Por isso que eu falei que é um trabalho pequeno, certo? É um trabalho menor. Porque, por exemplo, uma monografia você pode ter até 50, 60 páginas, tá? Então, um artigo não. Um artigo é um trabalho menor. O espaço, é mais reduzido, certo? E aí, o que é que vocês vão fazer com isso? Vocês vão ter que utilizá-lo da melhor maneira possível, certo, gente?
Então, o mínimo é 15 páginas e o máximo é 20, tá? Isso já é uma condição, certo? Uma condição de aprovação também, tá? Se o trabalho não tiver pelo menos 15 páginas de texto, né, ele não atende, né, ao requisito do TCC. E quando eu falo de texto, certo? Texto é justamente da introdução até a referência bibliográfica, certo? Porque a gente tem os elementos pré-textuais e os elementos pós-textuais, tá? Então, a gente tem capa, contracapa, folha de apresentação, resumo, abstract, agradecimentos, tudo isso é pré-textual. Aí eu já contei 6 páginas. Tudo isso aí é pré-textual, então não conta para o texto. O que vai contar é justamente a partir da introdução. Então, da introdução até o referencial bibliográfico é que vai contar mínimo de 15, máximo de 20. Beleza? Tá? Menos que 15, né? Menos que 15 realmente fica complicado, certo? Vai ficar praticamente inviável do trabalho partir para a defesa. Aí alguém pode me perguntar, mas eu posso passar de 20? Né? A gente tenta não passar, mas pode acontecer de passar 1, 2 páginas. Isso aí não tem grandes problemas, não. O que não pode realmente é ficar com menos de 15 páginas. Certo, gente? Entenderam? Bom, em relação à orientação, certo? Já é prática da instituição, acho que eu já até mencionei sobre isso no semestre passado com vocês. É prática da instituição a gente subdividir, tá, os temas, os trabalhos, com os professores do corpo docente do curso, certo? Então, a gente está com um total, deixa eu abrir aqui, para dizer bem certinho para vocês, o quantitativo de trabalhos que a gente tem. A gente está com um total, temas pedagogia. Já vou dizer exatamente, a gente está com quase 30, mais de 30 trabalhos, é isso mesmo. Inclusive, depois eu gostaria de confirmar com vocês, certo? Os temas. Que várias pessoas me mandaram por e-mail, né? Mas muita gente mandou depois do que eu fechei a lista. Como assim? Né? Aquelas pessoas que não tinham me mandado até mais ou menos o prazo que eu estabeleci, eu pesquisei, fui correndo atrás nos e-mails, né? E coloquei aqui. Por que isso? Porque eu precisei disponibilizar a lista, né, dos temas justamente para os professores, certo, gente? Porque a gente tenta ao máximo, por favor, bem atenção nisso, a gente tenta ao máximo, né, colocar a temática próxima à especialidade do professor. Mas nem todas as temáticas a gente tem professor com, né, a devida expertise nesse sentido. Não que o professor não tenha condições de fazer a orientação, ele tem, mas aí vai ser um trabalho, né, ainda maior, porque ele vai ter que também correr atrás, buscar as informações para ajudar vocês. Por isso que a gente falou, e em conversa com os outros professores, a gente viu a possibilidade de ter um co-orientador, ou seja, uma outra pessoa, um outro professor que se junte, né, para dar essas contribuições. Então, por exemplo, a gente tem muitos trabalhos de vocês que necessitam de uma ajuda, por exemplo, da área da psicologia ou da psicopedagogia. Então, a gente vai ver a possibilidade de trazer um professor, professora do curso de psicologia. Não vai ser o orientador de vocês, vai ser o co-orientador. Então, o orientador, se por exemplo for o meu caso, eu sou orientadora, aí eu vou e converso com essa outra professora ou esse outro professor, certo? Que é o co-orientador, mostro, ó, o trabalho da minha dupla é essa, como é que eu estou orientando, que indicações você me dá, que caminhos elas estão indo por aqui. Aí eu dialogo com o meu co-orientador e ele me ajuda nesse sentido, certo? Então, alguns trabalhos, né, vão precisar, tá, de co-orientação, justamente para ajudar ainda mais as temáticas de vocês, tá, gente? Eu ainda estou aguardando, certo? Ainda faltam 3 professores me mandarem, né, a
a listagem, né, que eu passei a listagem com os trabalhos e os lindos nomes de vocês, né, e pedi que os professores colocassem os nomes nos trabalhos que eles se sentiriam mais próximos da temática, tá? Então, faltam ainda 3 professores me passar essa, senão já traria para vocês hoje, ok? Mas não se preocupe que sem falta, sexta-feira que vem, você já tem essa informação, tá? Mas, enquanto isso, por favor, não fiquem esperando, tá? Essa determinação para continuar lendo, continuar buscando, continuar pesquisando, tá bom? Por favor. Então, até a semana que vem, né, a gente vai estar com os nomezinhos, né? Eu vou ficar, provavelmente, com mais trabalhos, justamente como eu sou a professora da cadeira, eu tendo a ficar com mais trabalhos. E os outros professores vão ficar com uma média de 3, 4 trabalhos, ok? E aí? Diga, Clau. Eu de novo. Pessoal, tenho uma dúvida. Lembra que você falou, claro que você lembra, né? Que, no mínimo, seriam, para um trabalho ser legal, assim, tá bem aparentado, seria 10 artigos entre teses, né, monografias, enfim, certo? Aí, assim, eu acredito que o meu, se não tiver 10, eu acho que tá faltando 1 ou 2 para completar. Pode ser mais. Não, isso é o número mínimo, tá? Mínimo, o ideal é que tenha bem mais. Pronto, justamente isso. Assim, eu posso trabalhar esses que eu já tenho, e aí nesses próprios trabalhos tem outros, como você falou, porque a gente abre um, vai puxando. Eu posso dar continuidade às minhas pesquisas com o que eu tenho e procurar mais. Ou eu tenho, assim, posso, né? Assim, eu tenho uma dúvida. Esse professor orientador, ele vai me indicar, uma faz isso, para indicar alguns artigos que eu possa ler, né? Também faz parte do trabalho do professor orientador. É um trabalho semelhante ao que eu fiz com vocês no projeto, tá? Aí por que agora... Por que agora não vão ficar todos comigo? Porque o trabalho do TCC, ele é bem maior do que do projeto, entendeu? Então, fica humanamente impossível para mim ficar com, acho que são 33, né? E agora acho que vai ter mais um, que é justamente da Liliana, que falou comigo, né? Que ela está vindo de outra unidade. Então, digamos, 34 trabalhos ficando para mim, e eu também estou em história, né? Então, misericórdia, eu ia surtar, né? Eu continuo com os que tenho e procuro mais. Eu continuo com os que tenho, procuro mais, e aí o orientador certamente vai nos indicar algumas obras para nós nos aprofundarmos dos nossos temas. Funciona assim. Exatamente. Ok, certo? Okay. Exatamente assim, tá? Ok. Então, semana que vem, né, na nossa próxima aula, eu já vou trazer para vocês, né, a listagem de quem ficou com que professor, tá? De orientação. E aí agora eu vou compartilhar com vocês um arquivo que é justamente explicando como se dá, né, esse trabalho, essa relação do professor orientador com os orientandos e como se dá a banca, como se dá os elementos do artigo, certo? Algumas coisas já até antecipei aqui para vocês. Letícia, pediu a fala, levantou a mão. Diga, querida. Professora, boa noite. A minha dúvida é o seguinte: eu e minha dupla, eu e Natália, a gente tinha falado até com o professor Zenildo para ser nosso orientador. No caso, a gente já tem que descartar essa opção e é a senhora que vai direcionar a gente para algum professor, a gente pode continuar com ele. Não, o que foi que eu fiz? Né? Eu perguntei aos professores se eles já estavam acompanhando ou se algum aluno já havia pedido, solicitado, né, essa orientação, ou já sinalizado. Professor, eu gostaria que você, né, como é que eu posso dizer, orientasse meu trabalho, me ajudasse, né? Inclusive o professor Zenildo, ele ainda é um dos que está faltando me passar a listagem, ele me disse hoje que mencionou, né, que tem alguns trabalhos que já foram falados com ele, só que ele estava na rua, ele não estava em casa, e essa informação ele tinha só em casa, então ele vai me passar ainda essa listagem.
Aí, por exemplo, a professora Dayana já me passou a listagem. Então, tinha pessoas que já tinham falado com Dayana sobre, né, querer o trabalho com ela, da orientação dela. Então, esse tipo de questão eu respeitei, sem sombra de dúvida, tá? Professora Nana também, tá? Então, não fique... Se você falou com ele, se você sinalizou e ele registrou isso, provavelmente ele deve ficar, certo? Ok, certo. Obrigada, professora. Nada, querida. Eu vou compartilhar com vocês agora a apresentação. E aí eu quero bastante atenção de vocês. E, por favor, tudo que vocês tiverem dúvida, me sinalizem para que fique tudo o mais esclarecido possível. Tá bom? Cadê? TCC Pedagogia. Aí, quando aparecer para vocês, vocês me avisam. Quando eu estiver compartilhando, assim que aparecer, vocês, professora, apareceu. Que é um slide. Substituir isto. Quando aparecer, vocês me avisem, tá? Apareceu alguma coisa? Sim, apareceu. Eu, Ju. Pronto. É porque o meu senhorzinho idoso aqui, para mim não apareceu ainda não. O meu bichinho é velhinho. Pronto, abriu agora. Ok. Projeto de diplomação, curso pedagogia, tá, gente? Então vamos lá. Fiquem, por favor, não passem o slide. Deixe que eu que passe o slide, certo? Please, para não atropelar as coisas, tá? Então aqui essa primeira parte, ó, da relação orientador-orientando, ou seja, professor e vocês, certo? Orientando, orientanda, tá? Ou orientandos, orientandas, certo? Fiquem atentos nessa questão. Ó. Procurar o orientador é papel do orientando e não vice-versa, tá, gente? Então, quem tem que procurar o professor são vocês. Não é o professor que tem de ficar atrás. Ei, gente, cadê o que eu pedi? Cadê o texto? Não. O trabalho é vocês que têm que ir atrás dos professores de vocês, né? No ano passado, a gente teve situações, né, que colegas, não vou dizer o nome, claro, que colegas professores chegaram para mim e falaram, ô Ju, a dupla fulana e ciclana, né, não me procuraram, não me enviaram nada, né? E eu vou considerar, né, que essas pessoas abandonaram o TCC, certo? Então, assim, o trabalho de procurar o orientador é de vocês. Não é papel do professor ficar indo atrás de vocês para vocês buscarem, apresentarem, né, as coisas, até porque a gente já está falando, né, da reta final da graduação de vocês, todo mundo é adulto, tá? E é ciente do compromisso que vocês têm, certo, gente? Bom, a metodologia de orientação será determinada pelo orientador, bem como o agendamento das reuniões de orientação, tá? Então, cada professor ele pode ter a sua abordagem. Ah, eu quero marcar reunião toda semana, eu quero marcar reunião de 15 em 15 dias, vocês vão me mandando e a gente vai conversando via e-mail. Essa dinâmica, o orientador é que vai determinar junto com vocês, tá, gente? Por exemplo, como vocês lembram comigo, em projeto, eu estabelecia prazos, né? Marcava a orientação, depois tinha um prazo para vocês me mandarem o texto. E quem mandava antes, eu já corrigia, devolvia, e vocês faziam as correções, tá? Essa é a minha metodologia, tá? Pode ser que de outros professores seja um pouquinho diferente, certo? Mas aí é papel também do orientador fazer isso. E também agendar as reuniões, tá? As reuniões de orientação. Aí, se vocês me perguntarem, como serão essas reuniões, Ju? Já que a gente está em isolamento, já que a gente está, né, ainda sem aula presencial. O ideal é que isso fosse, claro, olho no olho, né?
Mas como não é, então o professor ele vai discutir com vocês o melhor veículo, se vai ser via WhatsApp, se vai ser via algum dispositivo desse de reunião. Não tem como ser o Teams, né? Porque o professor ele não consegue entrar na minha disciplina. Né? Na minha disciplina só pode ter um professor, que sou eu, tá? Por causa do Teams, não só pode ter. Então, eles podem marcar reuniões com vocês usando o Meet, né? O Google Meet, que é aberto. A própria ferramenta, né? Acho que o Facebook também tem uma ferramenta agora que faz esse tipo de trabalho também, tá? Então, junto com o orientador que vocês vão estabelecer como vai se dar essa dinâmica, tá? Outra coisa importantíssima, ó, os prazos dados, né, pelo orientador devem ser respeitados, pois eles visam organizar da melhor maneira possível o trabalho de seus orientandos. Então, assim, gente, procurem cumprir com os prazos que os professores estabelecem. Você daqui a, sei lá, 15 dias, daqui a 20 dias, você me entregue X páginas escritas, né, em cima do que você já leu, do que você já vem, né, pesquisando. Então, se o professor estabeleceu aquela data daquele prazo, por favor, tentem cumprir com essas datas, tá? Até porque, lembre-se que o orientador ele não possui apenas o seu trabalho para orientar. Ele tem o de outras pessoas, bem como outras funções, outras tarefas, né, outras disciplinas, por exemplo, né, que tomam o tempo dele. Então, se vocês conseguirem seguir direitinho o cronograma de orientações, de reuniões, de entrega de material para os professores, para os orientadores, né, a tendência é que o trabalho chegue lá no final do período pronto, né, direitinho, para ir para a defesa, para ir para a banca, tá? O orientando vocês, né? Vocês devem continuar a produção do trabalho, ou seja, a escrita do trabalho, independente do tempo de resposta do orientador, tá? Então, por exemplo, você escreveu o que o professor pediu, né? Digamos, ele pediu o primeiro tópico. Vamos pensar aí 8 páginas, tá? Você mandou essas 8 páginas para ele. Você não vai ficar esperando ele devolver para você ir continuar desenvolvendo, né? Lendo mais, se debruçando já sobre o próximo tópico, tá? Porque às vezes o professor pode ter algum contratempo, né? E não te devolve com tanta rapidez, somente em época de provas, que tem que corrigir, tudo isso, tá, gente? Então, não precisa ficar esperando o feedback. Mandou alguma coisa para o orientador, né? Continua lá pesquisando, escrevendo, certo? O trabalho de vocês, tá? Procurar o orientador, gente, por favor, sensibilidade, tá? Procurar o orientador em dias e horários razoáveis, procurando respeitar a privacidade dele ou dela, salvo se ele ou ela, né, o orientador de vocês, permitir que vocês os procurem, por exemplo, no final de semana, no feriado, né, num horário mais tarde, mas caso não, ele não dê essa permissão para vocês, procurem sempre manter o contato, estabelecer contato com o orientador num horário, né, razoável durante o dia, né, o iniciozinho da noite, que é o horário que a gente, em tese, tá aqui trabalhando, certo, gente? E eu falo isso por experiência, tá? Tá, 1h da manhã, o meu WhatsApp virado, um monte de mensagem de estudante, porque não tinha resposta, ou porque o professor corrigiu o que ele achava que não era para corrigir, ou então o próprio orientando meu, né, cobrando algum retorno sobre alguma coisa que tinha me enviado. Venhamos e convenhamos, né, gente? 1h da manhã, e o pior de tudo, né? A mensagem me foi enviada 1h da manhã, e aí quando eu vi no outro dia pela manhã, né, quando eu acordei, aí tinha lá uma outra mensagem: professora, por que você não respondeu a minha mensagem anterior? Aí eu respondi: veja a hora que você me escreveu, tá? Então, por favor, gente, tenham sensibilidade nesse ponto, tá? E não ficar, né, como é que eu posso dizer, importunando os orientadores e as orientadoras de vocês, né, em horários não tão convencionais, nem em dias, por exemplo, de descanso do professor, tá, gente? Salvo, como eu disse,
se ele ou ela permitir que vocês façam isso. Tá bom? Dúvidas até aí? Posso passar para a próxima página? Sim. Pronto. Então, bora lá. Próxima página. Procurar o orientador apenas pelas vias de comunicação oferecidas por ele. Então, por exemplo, a gente está, né, em meio à pandemia, isolamento social, não tem como você encontrar o professor na instituição, tá? Então, se ele oferece para você, a gente vai se comunicar apenas via mensagem do WhatsApp ou apenas via troca de e-mails, certo? Respeitar esse meio, né, de comunicação. Novamente, vou usar um exemplo meu, né? A pessoa que manda mensagem 1h da manhã cobrando se eu não respondo no WhatsApp, aí vai no meu Messenger do Facebook, vai no Instagram, certo? Pedir informação, pedir, né, algum tipo de satisfação, algum tipo de orientação. Então, vamos tentar, né, ter esse bom senso também, certo, gente? Até porque, muito provavelmente, vocês terão acesso aos telefones dos professores, né? Então, vamos ter um pouquinho, né, de discernimento nesse sentido, discernimento e sensibilidade, tá? Eles estão ali para ajudar vocês, mas também, né, existe algumas, digamos assim, algumas normas, né, de etiqueta, de comportamento que elas são legais de serem respeitadas, tá? Outro ponto que é fundamental, tá? E eu quero que fique claro, todo mundo fique atento e atenta a isso que eu vou falar agora, certo? Ó, o orientador tem total liberdade para apontar trabalhos que não tenham atingido a qualidade necessária para ser levado à banca e, consequentemente, não será aprovado na disciplina. Tá, gente? Então, se ao longo da orientação, né, o aluno não está conseguindo escrever, não está conseguindo produzir com a qualidade mínima para ir para a defesa, certo? O orientador, ele tem esse poder, certo? Ele muitas vezes já aconteceu, então vem conversar comigo, Ju, vê só, dá uma olhada nesse trabalho, a gente vê também junto com a coordenação, o trabalho realmente não tinha condição de ir para a banca. Então, se você não participa da banca, então seu trabalho já é reprovado, certo? Então, o orientador, ele tem esse poder, tá? E se o trabalho claro, ele conversa com outras pessoas, ele conversa comigo, conversa com a coordenação e a gente juntos, certo? Nós juntos decidimos qual vai ser, né, o encaminhamento dado. Então, sim, a gente teve, no ano passado, trabalhos que não estavam bons, né, tinha problemas nos trabalhos que não dava para eles irem para a defesa. Tá? Aí você pode me perguntar, alguém pode me perguntar, mas se mesmo assim eu quiser que vá, o orientador, ele não, né, vai lhe proibir de ir para a banca, mas ele sabe que na banca, né, os outros professores vão perceber que o trabalho tem problemas, que o trabalho não tem condição, né? E aí pode ficar até uma situação desagradável, né? Então, fiquem bastante atentos a isso. Então, se o professor estiver apontando que está, né, ainda com problemas, que difícil, que não tem ainda a condição necessária, então, de fato, vocês vão precisar, né, pagar essa disciplina em um outro momento. Certo, gente? Ficou claro isso para vocês? Ficou claro? Sim. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Porque assim, tá? Eu tô explicando para depois a pessoa dizer, mas eu não sabia disso, mas eu não, né? Eu queria assim, não foi. Enfim, eu tô tentando passar para vocês aqui, deixar tudo bem claro, tá? Para vocês, ok? Outra coisa, se o orientando, né? No caso vocês, alguma dúvida, Adriana? Se abrir o microfone? Sim, professora.
Diga. Eu gostaria de saber se, no caso, no final do período, se o trabalho não tiver condições de ir para a banca, a gente pode deixar, no caso, para o ano que vem, para apresentar, não? Se você, até pode inclusive você também perceber que o trabalho não tem condição. Aí você diz, professor, para o seu orientador, professor, eu vou querer pagar a disciplina de novo, certo? E aí você vai vai melhorar o trabalho, vai se aprofundar melhor na temática, certo? Para quando você for pagar novamente essa disciplina, porque tem que pagar novamente, porque se você não defende e não é aprovado, consequentemente você é reprovado. E quando você é reprovado na disciplina, você precisa pagar essa disciplina novamente, certo? Entendeu, Adri? Entendi, obrigada. Pronto. Como eu falei, né, tiveram situações como essa no final do ano 2019, tanto em pedagogia quanto em história, de alunos, né, que os trabalhos não estavam, né, ainda tão legais para ir para a banca e vão voltar agora para fazer a defesa, tá? Cadê? Temos uma segunda oportunidade, caso não sair bem na apresentação. Não, a defesa é uma só, tá, gente? O momento da defesa ele é único, tá? Então, eu vou explicar o que vai acontecer na defesa, aí eu acho que vai ficar mais claro para tu, Fernanda. Essa tua dúvida eu acho que vai te explicar melhor, tá? O que vai acontecer na banca, como que se dá o processo da banca, tá? Quem foi que levantou a mão? Foi Mônica? Ô, Zu, Diga, Mônica. a Oi. pontuação, como é distribuída a pontuação? Pronto. É que também tá mais para frente nos slides, estou muito ansiosos. Mas eu vou explicar já para vocês, certo? Como se dá esse processo todo do artigo e da banca. Por enquanto, a gente está falando aqui dessa relação orientador-orientando. Tá acabando, é no próximo slide isso que vocês estão me perguntando aí. Bora lá. Cadê? Se o orientando não participar das reuniões ou não entregar as etapas do trabalho quando solicitadas, o orientador tem liberdade em considerar que o trabalho foi abandonado, aquilo que eu falei para vocês, tá, gente? Tinha muito isso, né? O professor chegava para ele e falou, ô Ju, o aluno fulano de tal faltou todas as reuniões de orientação, não me enviou nada, então eu considero que esse trabalho foi abandonado, tá? Não aconteceu no ano passado, mas já aconteceu em outras situações, em outros anos, né? Da pessoa falar com o orientador no início do semestre, sumir, né? E aí, às vésperas de entregar para a defesa, ele chega com o trabalho pronto, tá? Sem que o orientador tenha visto nada no trabalho, tá, gente? Isso não pode acontecer, tá? Até porque, né, vai o nome do orientador, vai o nome do professor naquele trabalho. Além do nome de vocês, da instituição, vai o nome do professor. Então, como é que ele vai, né, botar o nome dele num trabalho, vai deixar um trabalho prosseguir com o nome dele, se ele não viu, se ele não contribuiu, se ele não fez as correções, as colocações, tá? Então, procurem acompanhar o processo todo de orientação. Do mesmo jeito, já aconteceu dessa mesma situação, a pessoa some e volta no final da disciplina com o trabalho pronto e o trabalho foi comprado. Aí foi uma situação realmente desagradável, tá, gente? A gente desconfiou, né, do estilo do trabalho, né, como é que eu posso dizer, da escrita diferenciada, que a gente percebia, né? Não que o aluno não tivesse condição, mas a gente conhecia o aluno, certo, ao longo da graduação, e até então ele nunca tinha produzido nenhum texto com aquela qualidade. E de repente ele chega do nada com um texto excelente para a gente, sabe? Aí isso chamou a atenção. E quando a gente foi conversar com esse aluno, né, na época ainda o professor Augusto, o professor Henrique, eu, né, a professora Selma, a gente foi conversar com o aluno, né, e aí ele confessou que ele tinha realmente comprado o trabalho. E, infelizmente foi reprovado, né, porque isso recai sobre algo que a gente chama de falta de ética, tá? Ele foi antiético, certo? Ele agiu de má fé, a gente fala tanto, né,
da política, mas ele foi corrupto nesse sentido. Tanto ele que comprou, quanto a pessoa que vendeu, tá? Porque isso tá errado, né? E existia, de fato, um local em Camaragibe, a gente ficou sabendo na época, né? Que vendia mesmo monografias, né? E quando a pessoa não escrevia a monografia para o outro, ele pegava uma monografia, sei lá, do Rio Grande do Sul e dava uma adaptadinha para cá. Isso é um problemão, tá, gente? Então, a monografia, por mais, né, que tenha problemas, que você saiba que você, né, não tinha tanta desenvoltura para a escrita, mas foi você que fez, tá, gente? O TCC é o legado de vocês, né? É a marca de vocês que vai ficar na instituição, ao final de tudo, né? E como é que você quer que essa marca fique, né, gente? É algo sério, é algo, né, com compromisso. Então, fiquem, né, bem atentos a essas etapas, certo, da orientação. E a composição da banca, né, já adiantando para vocês, da defesa, será de responsabilidade do orientador, tá? Ou seja, é o orientador que vai escolher, né, vai dizer, eu vou trazer um professor da Federal, vou trazer o professor da Unidade Paulista, vou trazer um professor de outra instituição, né, para compor a banca. E vou pegar a professora, sei lá, vou pegar a professora Ana Laura para minha banca, tá? Agora, claro que o aluno, né, vocês, no caso, podem dizer, professor, o que você acha de professor fulano de tal, de professora fulano de tal? Ou então, eu tenho um colega que é professor em tal instituição e ele, né, é bem conhecedor dessa temática, será que ele não podia participar da minha banca? Isso também é passível de ser conversado, tá, com o orientador. Mas a composição, ou seja, escolher quem vai fazer parte da banca, é o papel do orientador também, tá? Até porque ele tem esse conhecimento, por exemplo, esse trabalho aqui, eu acho que a contribuição da professora Dayana seria massa, então eu vou convidá-la para ler o trabalho e dar, né, os toques, fazer, né, as correções dentro da perspectiva dela. Mas também casaria muito bem, muito bom com a perspectiva da professora, né, Isabelle, que é de outra instituição, que também é fera nesse assunto. Então, essa outra professora vem, certo? Para contribuir com o trabalho. Ok, gente? Como eu falei para vocês aqui, esse lembrete, lembrem-se, o papel do orientador é orientar, organizar, determinar caminhos, dar suporte teórico, não é fazer o trabalho pelo orientando. Tá, gente? Então, tem que saber bem direitinho aonde está o papel do orientador e aonde está o papel do orientando, tá? E as colocações, que isso fique claro, gente, por favor. E as colocações e correções realizadas que os orientadores forem fazer para vocês, tá? Elas são visando a melhoria do trabalho e o crescimento de vocês, certo, gente? Então, vocês entendam, né, que quando um professor aponta um problema, tá aqui o texto que você mandou, o texto está um pouco confuso, mude aqui, né? Tire essa ideia e coloque essa outra, vamos reescrever isso aqui, tá? Ele não está fazendo isso, ele e ela não estão fazendo isso para prejudicar vocês. Muito pelo contrário, tá? É justamente visando o melhor para vocês. Não que o professor, ou a professora, né, seja alguém melhor do que vocês. A única diferença é que esse professor, essa professora, ele tem um pouquinho a mais de leitura, um pouquinho a mais de experiência que vai poder te ajudar, que vai poder te contribuir para o teu crescimento. Ok? Dúvidas até aqui? Eu posso passar. Pode passar. Então, vou seguir, tá? Aí agora, sobre a composição, entrega e defesa do artigo. Gente, agora falando diretamente sobre o artigo que eu mostrei aquele modelinho no início da nossa aula. O modelo disponibilizado, ele deve ser seguido e respeitado. Então, vocês têm de fazer o artigo de vocês dentro daquele modelinho que eu passei, tá? A correção da ABNT é obrigatória. Certo, gente? Vocês não são obrigadas a dominar a ABNT de cabo a rabo, certo?
Existem pessoas que trabalham com isso, tá? Inclusive, tem uma aluna de história que ela está com um perfil, acho que é no Instagram, né? Que ela fica dando toques, fazendo correções, ajustes sobre a BNT. Eu vou pegar com ela, né, direitinho o nome do Instagram dela. Ela está também fazendo o TCC dela agora. E ela se prontificou a fazer isso. Aí eu perguntei a ela, Carol, eu posso dar também essa dica do teu canal aí para o pessoal de pedagogia? Ela, claro, professora, pode mandar, tá? E também, como eu falei, tem pessoas que trabalham com isso, né? Principalmente o pessoal que é da área de letras, por exemplo, trabalha muito com isso. Então, nesse caso, como é trabalho, então eles cobram para vocês fazerem. Então, para vocês terem uma ideia, vocês podem achar, mas a gente está sem dinheiro, mas é muito apertado, enfim. No final do ano passado, eu indiquei um rapaz que trabalha com correção de ABNT, que foi até o professor Zenildo que me indicou, esse rapaz, super solícito ele, Pietro, o nome dele, né? E ele cobrava, acho que era R$1 por página de correção de ABNT. Então, pensando que o trabalho de vocês não deve passar de 30 páginas, somando tudo, pré-textuais, textuais, né? E pós-textuais, então não é nada que fique muito mirabolante, certo? Não é um valor, por exemplo, R$30, R$40, algo que é possível de vocês se organizarem para, né, custear esse tipo de correção. Até porque, por exemplo, quem está em dupla, melhor Manda o ainda, né? telefone de Pietro. Mando sim. Agora, oi, diga. Não, só isso mesmo. Ah, pronto. Não, Manda mando logo. mando sim. Mas aí, gente, para vocês conseguirem fazer a correção certinha da BNT, né? Ele precisa de um tempinho para fazer isso. Ele não faz isso de um dia para o outro, tá? Normalmente ele leva uma semana, até porque ele não tem só o trabalho de vocês. Então, isso significa que vocês têm que estar com o trabalho pronto, né? Vocês têm que estar com o trabalho pronto um pouquinho antes da data final, certo? Que é para dar tempo do rapaz da BNT, se for ele ou se for outra pessoa que vocês conheçam, enfim, ou queiram procurar outras pessoas, tá? Para que essa pessoa tenha tempo hábil de fazer os ajustes, devolver para você, para que você entregue para a banca, tá? Eu vou passar o cronograma bem certinho, né, para vocês. Ó, o artigo ele deve possuir o mínimo de 15 páginas e o máximo de 20, aquilo que eu já adiantei para vocês, de elementos textuais, ou seja, da introdução, né, até as considerações finais. Eu tinha falado referências, mas não, é até as considerações finais, certo? Então, é desse limite, desse intervalo de texto mesmo, é que vai contar. Mínimo de 15, máximo de 20, ok? Devem ser entregues aí já depois que vocês escreveram tudo, o orientador corrigiu, disse, pronto, já pode mandar para a banca, ou então manda para a correção da BNT, e aí tá tudo certinho, aí vocês vão entregar 3 vias impressas, tá? Normalmente é assim que acontece quando a gente está, né, com as aulas presenciais, certo? E 3 vias digitais, tá? Se vocês me perguntarem, Ju, mas como é que vai ser as bancas? Gente, as bancas elas vão estão marcadas para acontecer em dezembro. Então, a gente não sabe, né, como é que vai estar a situação daqui até lá, né? Se a gente vai retomar as aulas presenciais, se a gente não vai retomar, né? E aí, se a defesa ela vai se dar online, assim, via, né, algum aplicativo de reuniões, ou se vai ser liberado, né, a realização presencial das defesas, visto que é um evento que não acumula, não tem aglomeração, né? Aí aconteceria a defesa só a banca e os estudantes, tá? Então a gente não sabe ainda como é que vai se dar esse processo. Mas normalmente é assim que acontece. 3 vias impressas, vocês imprimem 3 vias de trabalho, certo? Pode imprimir uma e tirar xerox das outras 2, para ficar mais barato, não tem problema não. Mas tem que ter 3 vias físicas e também vocês têm que enviar, né, por e-mail para a banca também, tá? Digital. Por quê? Porque nós, professores, quando vamos participar de banca, a gente não só, né, faz as correções de texto, de conteúdo, de ideias,
mas a gente também cabe a nós, né? Eu falo isso porque eu também já participei de várias bancas. Cabe a nós fazer esse trabalhinho chato, por exemplo, de observar sobre o plágio, tá, gente? Então, isso nos leva a esse outro ponto aqui, ó. O plágio é determinantemente proibido, tá? Então, muita atenção na hora das citações e referências. Se algo for apontado pelo orientador ou pela banca, o trabalho pode ser reprovado, certo, gente? Então, quando vocês forem, e não é demérito nenhum, muito pelo contrário, se vocês escreverem alguma coisa, dizer segundo fulano de tal, de acordo com a ideia de Beltrano, não tem problema, não é demérito, até porque vocês estão começando, né, numa escrita acadêmica. Então, vocês, né, vão buscar ajuda nesses outros autores que vocês estão lendo, nos artigos, nos livros, nas dissertações, enfim, tá? No material que vocês estão pesquisando, certo? O que não rola é pegar literalmente o texto do cara, certo? E copiar sem fazer a devida referência. Isso é plágio, e plágio é crime, tá? Alguém está com a mão levantada. Eu perdi quem foi. Quem é, gente, que está com a mãozinha levantada ainda, que tem alguma dúvida agora? Sou eu. Oi, diga. Oi, Ju. Boa Oi. noite. Ju, é uma pergunta que eu creio que alguém já fez no início da aula. Mesmo assim, eu vou fazer, porque eu entrei depois, e é uma pergunta que já vieram me fazer algumas vezes. Então, eu já imagino a resposta, tá? Mas vamos lá. Existe alguma possibilidade, mesmo que remota, de não haver a apresentação? Ou tem que ter? Porque eu já perguntei até a Amaro, ele falou que não tem choro nem vela, que vai ter sim, virtual, presencial. Espero que virtual, que eu não estou a fim de ir para a faculdade, não. Viu? Se expor, né, Val? Enfim, aí ele disse realmente, olha, vai ter, viu? Vai ter jeito não, eu quero ouvir de você. Realmente, Sim. existe alguma possibilidade de dispensar, não, né? Não. Pronto. Né? Okay. A defesa, Então, 100%. né? A defesa estatuto, tem que haver a defesa do trabalho, tá, gente? E aí, quando a gente fala do prazo da defesa, aí pode acontecer, professora, de eu ter um prazo um pouco maior, né? Sei lá, eu não chegou ao prazo, eu não consegui escrever, né? Ainda falta alguma coisa. Será que eu poderia ter um prazo maior? Eu diria que teriam que ser casos bem extraordinários, tá? Aí eu vou dizer novamente. No ano passado, a gente teve duas situações em pedagogia de duas meninas que ficaram grávidas, estavam grávidas, tá? Uma delas, o bebezinho nasceu no final, em meados de novembro, as bancas iam acontecer, né, no início de dezembro, tá? Então, ela não tinha, até porque ela estava em acompanhamento especial, aquela coisa toda, então ela não tinha condição de ter a banca naquele período. Então, foi aberta uma exceção no caso dela, por exemplo. Então, ela fez a defesa dela em janeiro, tá? No início de janeiro, mas fez em janeiro, para ela ter um tempinho um pouco maior. Tanto é que ela foi com a bebezinha, minha gente, no carrinho, porque ela não tinha com quem deixar a filha. Então, a filhinha lá no carrinho, né? Eu e Selma lá ninando o carrinho e a menina apresentando, né, o trabalho dela, tá, gente? Então, foi uma situação extraordinária. Do mesmo jeito, uma outra aluna que também engravidou, mas que infelizmente perdeu o bebê. Aí ela ficou bem abalada, no processo depressivo, né? Mas a gente conseguiu, ficamos, né, dando um suporte, né, conversando, e ela conseguiu retomar. Defender um pouquinho depois, já, né, no limite do limite do limite, mas conseguiu, tá? Mas assim, foram situações extraordinárias. Não é porque, né, eu não estou conseguindo escrever, ou eu, né, fui deixando para depois, quando vi, estava em cima do prazo para entregar o trabalho, e não escrevi tudo, e não sei o que, se eu poderia ter mais tempo. Gente, todo mundo vai ter o mesmo tempo, né, para escrita. Claro que cada um tem suas particularidades, né, mas a gente tem que procurar cumprir com os prazos determinados, tá? Não estou dizendo que é impossível
ter uma prorrogação de prazo. Não estou dizendo isso, mas é preciso ter uma causa realmente, né, que justifique essa prorrogação. Ok? Val, é tu que está com a mão levantada ainda, né? Tem alguma outra dúvida? Ou que tu esqueceu de baixar a mão? Bom, então vamos embora. Oi. Eu não sabia que tinha que tocar de novo para baixar a mão. Vou lá. Senão tu fica com a mãozinha em pé o tempo todo. Eu fico achando. Vou lá. Eu pensei que você ainda que desativava, mas ok. Tu ainda tem Obrigada. dúvida. Ó, agora falando já a questão da nota. Ó, gente. A nota sairá logo após a defesa. Então, terminou a defesa, né? Você fez a apresentação, a banca fez os questionamentos e apontou as correções. Aí a pessoa sai da sala, fica lá fora esperando, enquanto a banca discute, certo? Qual vai ser a nota que vai ser dada. E aí essa nota ela é composta por uma média entre as 3 notas da banca. Então, cada membro da banca, inclusive o orientador, ele dá uma nota. Digamos, um deu 8,5, o outro deu 8, o outro deu 9, né? Aí vai ficar com a nota 8,5. A média dos 3, né, dá 8,5. Certo, gente? Então, e vai ser conversado, né? Por que a gente está dando aquela nota, aquela coisa toda. É coisa assim rápida, são alguns minutinhos. Aí chama de volta o estudante, ou os estudantes, se forem dupla, tá? E aí é repassada a nota. Ah, gente. Outra coisa importante sobre a divisão da nota. Alguém me perguntou isso no início, não lembro exatamente quem foi agora, mas é isso que eu vou explicar. O texto escrito, ou seja, o trabalho, ele vale 70% da nota. Enquanto a apresentação, ou seja, a defesa, vale 30%. Certo, gente? O texto vale 70%, o texto vale 7%, e a apresentação vale 3%. Tá? E aí alguém pode me perguntar, mas se é em dupla, a nota vai ser individual ou não? A nota é para a dupla, tá, gente? Então, a dupla vai ter a nota de acordo com o desempenho, né? Se for legal, se não for tão legal, de um dos dois da dupla, né? A nota é para a dupla. Professora, a apresentação tem a durabilidade de quanto tempo? Letícia, normalmente a defesa, né? Vocês têm 15 minutos. Rapidíssimo. Quando você pensa que não, o orientador já levanta a plaquinha. 5 minutos. Conclua, termine, né? 15 minutinhos, você apresenta o seu trabalho, tá? E aí depois tem um prazo em que cada membro da banca vai fazer as colocações, as correções, né? Aí isso aí demora um pouco mais, tá certo? Adriana levantou a mão. Diga, Adriana. Ô, Ju, essa apresentação, como ela é feita? O dia da defesa, você fala? Sim. A gente lê, a gente apresenta no slide. Como seria essa apresentação? O ideal é um slide com poucas informações, até porque, né, se foi você realmente que escreveu aquele trabalho, que se debruçou sobre ele, você domina tudo sobre ele, tá? Então, o slide seria ali só um apoio, tá? Para guiar a fala de você. Então, nesse slide, você colocaria, né, que é de praxe. Você coloca o resumo do teu trabalho, uma síntese da introdução, o que você falou no primeiro tópico, o que você falou no segundo tópico, o que você falou no terceiro tópico, e uma síntese da tua conclusão. Sei lá, um slide com 5, 6 lâminas, é suficiente para você apresentar, até porque você só tem 15 minutos, certo? Sim. Então, assim, também não é muito legal, por exemplo, você ficar lendo, né? Eu sei que a gente fica nervoso, aquela coisa toda, mas eu reforço. Se fui eu que me debrucei, eu e minha dupla, se nós conversamos, dialogamos, lemos, escrevemos o nosso trabalho, ninguém sabe mais dele do que você, que eu e minha dupla. Então, né, eu acredito que não tem necessidade de você estar com um papelzinho, lendo no máximo algumas palavras-chave para te lembrar do que você quer falar. E aí, para isso também serve um slide, tá certo? É uma apresentação normal. Agora, você vai apresentar para os professores, ok?
Ok. 15 minutinhos. Após a defesa, né, o estudante terá um prazo determinado para realizar as correções apontadas pela banca, certo? Então, assim, não quer dizer que você está aprovado, digamos que você tirou 9 na sua defesa. Você já passou na cadeira? Não, ainda não, né? O teu trabalho, né, naquele momento tirou 9, mas tiveram correções, né, que a banca sugeriu para serem feitas no trabalho. Então, você vai receber um prazo, tá? Para poder fazer aquelas correções. E aí, depois, né, essa aprovação final só vai ocorrer quando você entregar essa versão final, depois das correções da banca, que a banca sugeriu. E aí você vai precisar postar esse texto seu no repositório, que é um site dentro do site do Ser Educacional, tá? Em que você vai deixar o seu trabalho. Por isso que eu falei, né, que vai ficar na internet. Depois alguém pode querer fazer algum tipo de pesquisa, pode encontrar o teu trabalho para pesquisar, certo? Então, né, vocês vão postar nesse site, né, nesse portal, né, específico da universidade. E essas orientações de como vocês fazem isso, tá? De acordo, né, tem um passo a passozinho que a gente passa para vocês, mas não se preocupa com isso agora não, isso a gente só passa para vocês depois da defesa, né? Que é quando você vai lá, deposita, vai na internet, põe seus dados, põe os dados do orientador, né, os dados do trabalho, quantidade de páginas, tudo isso. Você preenche lá um formuláriozinho online, né? E anexa o seu trabalho em PDF, tá? Parece que também tem ainda está com a questão do CD, eu não tenho certeza se isso já foi abolido, eu vou confirmar com vocês, até porque quem hoje atualmente usa CD para deixar a cópia, né, do trabalho na instituição. Acho que agora não tem mais isso não, agora é só o repositório mesmo, tá bom? E sobre a composição da banca, ficou banca. A banca é composta por 3 professores, né, o orientador, professor, né, convidado externo, é opcional, pode ser externo, pode ser interno, e outro professor interno. Quando a gente fala professor interno, é professor da casa, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Aí aqui é o cronograma, tá? Cronograma bem enxutinho que eu fiz para vocês. Então, a reunião com os orientadores. Então, semana que vem, dia 4, eu já vou dizer quem vai ficar com que orientador, tá? E aí vocês vão ter até a aula da semana seguinte para procurar esse professor, tá? E aí eu sugiro que quando você procurar aí o professor, né, estabelecer esse contato, vocês enviem para eles o projeto, aquele que vocês me enviaram no projeto de diplomação 1, tá? Para que ele leia e veja mais ou menos o que você pretende fazer, né? Se ele acredita que vai seguir por aquele caminho mesmo, se ele acha que talvez seja mais interessante a gente ir por esse outro lado, tá? Então, vocês vão ter essa semaninha. Diga, Elielson, levantou a mão. Professora, boa noite. Boa. Eu só gostaria de saber, eu enviei um e-mail para você sábado. Eu só gostaria de saber se você recebeu o e-mail. Com o tema com teu tema, não foi? Pronto. Além do tema, eu pontuei uma situação. Eu não vou abordar a situação aqui. Pronto, então tá ótimo. Só era já isso tá mesmo. tudo certo. Já tá tudo certo, viu? Pronto. Então seria aquela pessoa mesmo. Isso, exatamente. Ótimo, ótimo, tranquilo. Como você já tinha feito esse contato prévio, eu respeitei, tá? Ok, tranquilo. Professora. Diga, Débora. Adriana. Ju. Porque Débora também levantou a mão, então Adriana depois Débora. Eita, eu gostaria de saber se você recebeu o meu e-mail. Acho que eu mandei ontem ou foi hoje, nem me lembro direito. Com o tema da gente. Pronto, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer uma chamadinha agora, que a gente tem ainda um tempinho, com os temas que eu já tenho. E aí vocês vão dizendo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, tá bom? Certo. Pronto.
Quem tinha levantado a mão foi Débora, foi? Débora, qual a tua dúvida? Ela levantou a mão, mas eu acho que ela não está aqui. Bom, aí estabelecido... Professora, Oi, diga. eu não tô levantando a mão porque eu não tô vendo minha mão aqui no celular, não. Mas Vai, Cláudia, vai. a senhora vai orientar alguns trabalhos? Eu vou orientar, assim, não a maior parte, mas eu vou ficar com mais trabalhos do que os outros professores, né? Como eu sou professora da cadeira, né? Quem tem essa função sou eu. Então, eu vou abraçar mais trabalhos, mas vão ter, né? Os professores vão estar com uma média de 3, 4 trabalhos, cada professor. Os demais, né? Os demais que eu falo são Ana Laura, Selma, Dayana, Nana, Zenildo, Wesley e o professor Renê. Tá certo? Tá certo. Lembre de mim quando entrar no paraíso. Tá. Bom, aí depois dessa semaninha que vocês vão ter, né, para fazer esse contato prévio com os orientadores de vocês, aí vai ser combinado com os orientadores como é que vai ser essa dinâmica, como é que vão ser as reuniões, o que é que eles vão pedir para vocês fazerem, para estarem entregando os textos que vocês forem escrevendo para passar para ele, tá? Aí isso vai durar setembro, outubro e meados de novembro. E aqui eu estabeleci esse prazo, ou seja, dia 30 de novembro, para ser o prazo final para vocês estarem com o trabalho prontinho para ir para a banca. Então, significa o quê? Que ele já vai ter tido o aval do orientador, pronto. Agora já dá para ir para a banca o trabalho. Aí você passa pelo rapaz da BNT, né? E aí ele te devolve o trabalho corrigidinho de BNT e aí você, né, manda para a banca. Por quê? Porque as defesas, sim, Jana, eu vi que você levantou a mão. Porque as defesas, elas vão ocorrer, né? Eu espero muitíssimo que elas ocorram dentro desse intervalo, em dezembro, que é do dia 7 ao dia 23 de dezembro. E aí, gente, é ideal que a banca, ela tenha um tempo, tá, hábil para poder ler o trabalho de forma com qualidade. Então, se a sua defesa é amanhã, a banca não pode receber o trabalho um dia, 2 dias antes. Pelo menos uma semana antes, tá? Então, tentem trabalhar com essa data. Tentem trabalhar com a ideia de que o trabalho vai ter que estar pronto até o final de novembro, ok? Foi Janaína que levantou a mão. Quem mais levantou a mão? E Jana, qual a tua dúvida? Jana? Se você não tiver com teu áudio, você pode escrever aqui no chat qual é a sua questão, tá? Oi, professora, tá ouvindo agora? Agora tô. Tá ouvindo? Pronto. É que estava no Bluetooth. Veja só, a senhora comentou aí entre os professores, comentou a professora Selma, né? Eu gostaria de saber, porque ela saiu agora da instituição. Ela vai estar também, não? Ela saiu da coordenação. Sim. Ela continua como professora do curso. Ah, ótimo, então, ótimo. Viu? E assim, deixa eu lembrar aqui qual era a outra pergunta, era sobre isso. Ah, pronto. A gente participou de uma dessas aulas de integração e apareceu a professora Mariana. Eu não conheço, mas ela é psicóloga, né? Não, professora Mariana, Mari, porque é uma grande amiga, ela é advogada, ela é da área de direito. Ah, sim. Mas, Pronto, mas ela tem assim, porque ela é inteligentíssima, né? Tem uma perspectiva tão legal, né? Mas ela é do direito. Ela é advogada. Mas a senhora sabe quem é, né? Para estar colocando para mim. Então tá bom, obrigada. Quer mais, gente, de dúvida? Claro que as dúvidas podem surgir posterior, tá, gente? Ju, Mônica. Oi, Mônica. A gente tinha falado com a Ana Laura e Jailma. Eu acho, se vocês falaram com a Ana Laura, Laura foi uma das pessoas que eu também respeitei
né, os trabalhos que já tinham sido acionados para ela, entendeu? Ana Laura, Dayana, foram as professoras que me disseram, né, que a professora Nana, que me disseram que, Ju, alguns alunos já vieram falar comigo, né? Aí eu falei, beleza, digam quem são esses alunos, que aí eu já coloco para vocês essa orientação. Aí, beleza. Certo, tá certinho. O que mais, gente? Bom, e aí eu trouxe para vocês refletirem só um pouquinho aqui nesse último slide, né? O TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, é o reflexo do crescimento do estudante, tá? Da sua graduação. Então, deve ser um trabalho construído com seriedade e qualidade, pois fará parte do legado, olha só o poder disso, pois fará parte do legado acadêmico do estudante, ou seja, é a sua marca que você vai deixar dentro da instituição, tá, gente? Mas, acima de tudo, né, acreditem no potencial de vocês, na capacidade que vocês possuem, tá? Que certamente o resultado ele vai ser extremamente positivo. E aí, gente, como vocês sabem, né, eu sou a professora orientadora de vocês, ou professora da disciplina. Posso não estar agora diretamente orientando vocês, mas claro que vocês podem me procurar também, certo? Que aí, dentro do possível, eu dou essa ajuda, dou esse suporte, e vou estar sempre disponível aqui para sanar as dúvidas de vocês, ok? Aí vocês podem perguntar, mas professora, a gente vai precisar estar aqui toda sexta-feira para as aulas, mesmo quem não está sendo orientado por você? Não, eu vou estar aqui online nas nossas aulas de orientação, tá? Trabalhando com os trabalhos que vão ficar comigo. E se porventura vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar também, claro, tá? Para sanar as dúvidas que vocês tenham, certo? E quando for necessário ter uma aula com todo mundo, aí eu chamo, tá? Eu aviso, gente, agora todo mundo, vamos participar da aula que tem alguns informes, alguns encaminhamentos, algumas questões a serem tratadas, tá certo? Até porque essas coisas, né, elas vão acontecendo, né? A gente acaba tendo situações que surgem para a gente, tá? Alguém está com alguma dúvida? Alguém levantou a mão? Feliz? Se não, eu vou ler aqui para vocês a listagem, temas, pedagogia, e aí vocês confirmam, tá? Quem tiver aqui presente, claro, se o tema do trabalho está certinho. Vamos lá. Val e Cleitiane. Val que está aí, que é mídias digitais em sala de aula nos anos iniciais. Não é isso, Val? Certinho? Val ou Cleitiane, se quem tiver presente, diz ok, né? Ou põe ali. O outro trabalho, Isabelle e Vanessa. Uma das duas está aqui, Isabelle e Vanessa. Tem alguma delas aqui? Isabelle e Vanessa, tem alguém por aqui? Bom, acho que não. Carlson está aí, né, Carlson? Os desafios da gestão financeira para um pedagogo. Continua esse mesmo tema, não é isso? Sim, Isabelle. Educação de jovens surdos. É a temática sua e de Vanessa? Tranquilo, só bote se tá ok aqui. Calça, eu falei. Aí vai ter Soraya. Soraya tá aqui? Soraya tá online? Soraya é com o uso do lúdico na educação infantil. Soraya estava doente, professora. Ela tá teve alta hoje, ela pediu para avisar. Aí ela está tentando se organizar para assistir às aulas.
Ah, ótimo. Ainda bem que a notícia é boa, né? Que ela já está em casa. Tá certo. Thaís, pronto, aproveitar que é tu, né? O tema de vocês continua o mesmo, né? Desconstruindo estereótipos, né? Da princesa encantada, representações da mulher nos contos de fadas clássicos e contemporâneos, não é isso? Continua o mesmo. Beleza. Aí, Rafaela, tá por aí? Rafa tá por aqui, gente? Ok, Isabela, então bate o seu tema. Rafaela tá por aí? Bom, se ela dá um ok ali. Jaine, tô vendo que acho que Jaine tá aqui. Estou aqui, professora. Introdução à educação financeira nos anos iniciais do ensino fundamental, não é isso? Isso mesmo, continua o mesmo para mim. Beleza. Cadê? Jerusa e Isabel Cândido. Tem uma das duas aqui, ou as duas? Jerusa e Isabel, tem alguém por aqui? Bel, pronto, Isabel. O tema de vocês, a importância do ensino de Libras nos anos iniciais. É esse o tema ainda? Beleza. Val Freitas e Ana Paula Gomes. Tem alguém aí? Aqui, professora. Pronto, Ana. O tema de vocês, que é desenho na educação infantil, permanece, né? Isso. Ótimo. Cadê agora? Tereza e Jailson. Tem alguém, um dos dois aqui? Estou aqui, professora. Pronto, meu querido. O tema de vocês continua sobre educação inclusiva nos anos iniciais? Sim. Beleza. Terezinha tá por aqui, gente? Terezinha tá online e ela já tá com o Teams dela normalizado. Se ela tiver, ela dá fala aqui, tá? Terezinha. Janaína falou comigo agora sobre a questão grito, agressão verbal na educação infantil e as consequências, não é isso, Jana? Continua, né? Não é com essas palavras, professora. Não. Lembra que a gente... Foi, mas isso aí é só para confirmar se ia continuar, porque se teve alguma mudança drástica, isso que eu quero saber. Sim. Pronto, é isso mesmo, é nesse parâmetro. Obrigada. Pronto. Aí agora, Adriana e Vivi Sintra. Estamos aqui. Pronto. Melhor eu estou. O tema de vocês, a importância da leitura na formação da aprendizagem da educação infantil aos anos iniciais. Permanece? Sim. Beleza. Aí agora, Elaine e Márcia. Tem uma das duas aqui? Elaine ou Márcia? Bom, próximas. Cecília e Viviane Anunciada. Tem uma das duas aqui? Ou Cecília ou Viviane? Cecília ou Viviane? Então... Oi? LN, tá aí, LN? LN tá por aqui, gente. Gente, vê só. Se porventura vocês souberem, porque eu soube que algumas pessoas migraram, não foi? Saíram, ou se trancaram, ou migraram para o EAD. Se alguma dessas pessoas que eu citei aqui, porventura, vocês souberem de algo, por favor, vocês me avisam, tá? Oi, professora. Olha, Márcia, Elaine, Cecília e Vivi foram para IAD. Então, peraí. Deixa eu anotar, porque é justamente as duas. Cecília e Viviane. Então, já é um trabalho a menos. Então, deixa eu anotar aqui. Eu estou olhando aqui no celular para justamente não sair daqui. Pedagogia.
Pronto. Aí foi Cecília, Viviane, Márcia e Elaine. Viviane. Então, 2 trabalhos a menos. Ok? Certo, professora. São essas que eu sei, viu? Márcia e Elaine. Valeu, muito obrigada, Gi, pela dica, tá? Foram justamente os 2 últimos trabalhos que eu tinha acabado de ler, de citar aqui o nome. Etienne, tá aí, gente? Etienne? Etienne está online. Oi, Etienne. Sim, Etienne do Rego. Coelho. Tô sim, tô aqui. Teu tema, a importância da assistência educacional às crianças com câncer em hospitais públicos e privados. Tranquilo, continua o mesmo? Uhum, mesma coisa. Perfeito. Adriele, tá aí? Adri, tá aí? Adri, tu tá aí, Adriele? Acredito que não. Gleice, no comecinho tava, ela continua? Ela disse que estava sem ouvir, nem o áudio dela saía, nem ela me ouvia. Acho que ela não tá mais. Bom. Jailma e Mônica. Acho que Mônica tá aí, né? Jailma também? Ajuda, estamos as duas. Pronto. O trabalho de vocês, consciência fonológica ainda, não é isso? Na educação infantil. Isso. Perfeito. Massa. Alana e Ângela. Estão por aqui? Alana e Ângela. Alana e Ângela. Apareçam. Bom. Letícia e Natália. Estou aqui, professora. Pronto. O tema de vocês, educação de jovens e adultos, prática pedagógica e fortalecimento de cidadania, não é isso? Isso. Massa. Joseli e Leandra. Estou aqui, professora. Ok. Ó, o teu tema é ludicidade, não é isso? Com educação infantil? Educação infantil, isso. Certo. Laura, Kelly e Michele. Michele Mercedes. Estão aqui? Laura e Michele. Não sei, professora, mas Michele Mercedes, ela foi para a EAD. Então ela mandou uma Sim, mensagem para mim. não... Michele, viu? Laura, eu não sei de Laura. Sim, me parece que Laura também, mas acho que quem pode confirmar é Etienne, né, Eti? Tu tá aí? Tu pode confirmar? Acho sim. Ela foi para EAD também. Então, a Laura, Kelly e a Michele Mercedes foram para EAD. Isso. Perfeito. Obrigada, gente, pela dica. Nada. Mirela. Mirela tá por aqui? Mirela está por aqui? Não. Ô, professora, ela tá com a dificuldade no acesso. Aí por isso que ela não tá, mas o tema dela é o mesmo. Não mudou não. Beleza, que é a Não, questão do lúdico também. Beleza. Isso. Maria Eduarda. Maria Eduarda está por aqui? Acredito que não. Então, Elielson, né, e Aureni, trabalhando com a questão de inclusão de jovens com autismo, que teve aquela mudança do tema. Mas é em torno disso ainda, né? A questão da formação desses profissionais que trabalham com as crianças, não é isso? Professora, no e-mail que eu enviei sábado, eu pontuei a modificação, porque eu percebi que teríamos dificuldade em entrar em contato com os auxiliares de inclusão
da escola Campo de Estudo. Então, ficou assim: inclusão de crianças com autismo nos anos iniciais do ensino fundamental. Antes, seria teríamos a participação dos auxiliares de inclusão, só que agora vai ser o TCC todo bibliográfico. Tá certo. Beleza. Muito obrigada. Nada, querido. Então, deixa eu... Ai, internou aqui. Seguindo, cadê? Elielson. Elisa, tá por aí? Elisa? Elisa tá aqui, gente? Acredito que não. Então, seguindo a nossa listinha, Isabelle Miranda e Denise. Uma das duas está por aqui. Isabelle Miranda ou Denise. Luana e Tainara. Tem uma das duas aqui. Ou Luana ou Tainara. Pronto, Tainara. Confirma para mim o tema de vocês. Continua ainda da relação professor-aluno, a importância da afetividade na educação infantil. Permanece esse tema? Perfeito. Débora e Fabiana. Débora estava aqui, que falou comigo. Cadê Débora? Débora e Fabiana. Débora Maria e Fabiana Maria. Pronto, Débora. Os desafios do estudante autista no cotidiano escolar. Permanece? Beleza. Clau e Valesca. Clau. Cadê tu? Estou aqui. O tema de vocês permanece, né? Família, escola, desafios e benefícios dessa relação. Ai, caramba, no desenvolvimento. Cadê que eu subi aqui a página sem querer? Cadê? Aqui. Família, escola, desafios e benefícios dessa relação no desenvolvimento escolar das crianças nas séries iniciais. Permanece? Permanece. Beleza. Bárbara e Railane. Aqui, professora. Queridas, continua o bullying nas escolas e as consequências? Isso. Beleza. Ai, peraí. Anadele e Isabel Cristina estão por aqui? Estou, professora. Quem tá falando? Abel. A formação docente na era digital, pedagogo, diante das novas tecnologias. Permanece? Permanece, professora. Perfeito. Maria Carolina e Aldenir. Uma das duas está por aqui? Maria Caroline ou Aldenir? Brena. Brena está aqui? Também acho que não. Fernanda e Edna. Fernanda falou comigo já hoje, que eu sei. Fernanda e Edna. Estão por aqui? Outra coisa, gente. A Fernanda está ali, ok. Fê, o tema de vocês é o papel do professor na aprendizagem e sua contribuição na inclusão da criança autista na educação infantil. Permanece esse tema, Fê? Joia. Jéssica André da Silva. Jéssica tá aí? Estou aqui, professora. A importância do brincar na educação infantil, é isso, né? Isso. Pronto. Alguém ficou sem ser chamado ou chamada? Acho que eu chamei todo mundo, não foi? Com exceção da aluna que foi transferida. Jô. Oi. Rafaela Cláudia. Ela também está na EAD, tá? Rafaela Cláudia. Sim.
Beleza, valeu. Vocês saberiam se alguém trancou a disciplina? Vocês sabem, gente, de alguém? Porque teve alguns nomes aqui, esses, né, que migraram para EAD, e tiveram outros que também não responderam. Bom, era isso, gente, que eu tinha para conversar com vocês hoje nessa nossa primeira aula. A gente já está chegando aqui no finalzinho dela mesmo, certo? Essa semaninha que vocês têm aí, tá, a Isabel botou aqui que tem falado com a professora Ana Laura. Se a professora Ana Laura, né, se ela registrou isso direitinho, então ela colocou o nome de vocês. Eu não lembro agora exatamente quais foram os trabalhos que a Ana Laura já me passou, né? É porque talvez possa ter algum tipo de remanejamento, porque, por exemplo, né, podem ter trabalhos que mais de um professor, por exemplo, se interesse para orientar. Então, a gente vai ter que fazer, né, ver um acordo e redistribuir outro trabalho, certo? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês, certo? Eu espero que pelo menos as dúvidas mais gerais eu tenha esclarecido, tá? Para vocês. Eu vou estar disponibilizando tanto o modelo do artigo quanto essa apresentação aqui no Teams, tá? Para vocês estarem, né, relembrando ela, ok? E aí, semana que vem, eu gostaria também que todos vocês estivessem presentes, tá? E, se possível, mais pessoas também presentes, para a gente ver a questão, né, dos trabalhos com os respectivos professores e dar os devidos encaminhamentos, tá bom? Então, a gente se vê daqui uma semana, certo? Agradeço bastante a presença de vocês numa sexta-feira à noite. Desejo uma excelente noite para vocês, um excelente fim de semana para descansar um pouquinho, tá bom, gente? E estou aqui à disposição caso tenha alguma dúvida, tá bom? Cheiro para todo mundo. Tchauzinho. Tchau, professora. Tchauzinho, olho no olho. Pra gente, que a gente precisa descansar um pouquinho, né? Bom, vou encerrar aqui a gravação e vou tentar, tá, baixar o vídeo para colocar para o pessoal que não conseguiu acessar, tá bom? Cheiro em todos e em todas.